Começar sobre o Dromedário no Asfalto, meu. Tá, beleza. Saiu, tá, o filme, bababá, e aí, tipo, vai ter mais 2 longos. Tu tá participando também. Conta sobre isso aí. Cara, eu comecei fazendo teatro, né? Quando eu comecei atuando. E cinema foi só depois que eu fiz a faculdade, assim. E aí, Que idade tu tinha? Entrei na faculdade com 23, na faculdade de cinema. Antes eu fiz informática, depois fiz publicidade, depois fiz artes cênicas. Fiz 3 anos de artes cênicas. As outras eu fiz meio semestre, um semestre. Mas fiz 3 anos de artes cênicas, aí abriu o cinema na Unicinos. E eu fiz o vestibular, queria fazer, era caro e tal. Mas aí minha família se cotizou, eu só não podia rodar. Sou da primeira turma, né, da Unicinos. E no filme de formatura do Bruno Polidoro, ele me convidou para atuar, ele sabia que eu fazia teatro e tal. E eu topei, aí foi a primeira vez que eu tinha atuado para cinema. Aí eu já tinha atuado para teatro, tinha estudado cinema e entendido um pouco dos mecanismos e de toda essa diferença que é atuar para cinema, na verdade, que a gente vai entendendo com o tempo, né? Acho que não entendi tudo ainda e acho que nunca vou entender, mas e fiz o Cão Sem Dono também do Beto Brant. Essa primeira vez que eu entendi melhor o que era atuar para cinema, assim, que é completamente diferente do teatro. O teatro tem muita preparação, tem muito... tem uma responsabilidade, eu acho que o teatro é muito sagrado, né? Ele cria um ambiente completamente sagrado e os atores que fazem teatro durante bastante tempo respeitam muito aquele lugar, entende? Ao entrar ali, ao fazer qualquer coisa. Então, eles não vão lá sem se preparar, eles não vão lá só com a sua verdade pessoal e tal. Mas o cinema não, o cinema permite isso e fica lindo, né? Imprime de formas maravilhosas. Desde que tu tenha entrega, verdade, que tu esteja ali mesmo, naquela hora, porque ele tem essa chance de captei, beleza, a gente não precisa fazer mais. Teatro não, tu vai ter que repetir 3 vezes por semana, toda noite, durante 3 meses. E aí não adianta tirar do cu com um pauzinho, verdade, toda noite, né? Não tem. Fiz o filme do Fabiano, que é importantíssimo, para mim é um dos processos mais legais, que é A Última Estrada da Praia. Que ele recebeu a grana para fazer um média para TV, botou mais uma grana, botou mais uma equipe, botou mais um tempo, fez um longa. Um longa, completamente guerrilha. São esses jovens que vão em busca dessa liberdade, que tem até uma frase no filme que é: essa liberdade não é para qualquer um. E vão vendo até onde essa liberdade vai, assim. Tem um triângulo amoroso e um cara que não fala nada, que eles pegam, assim, vamos pegar esse cara não fala nada, foda-se, a gente pode fazer qualquer coisa, vem junto, O cara podia ser um psicopata, mas não, vem. Só que é esse triângulo amoroso. Obviamente, corações vão para um lado, vísceras para o outro. E aí fica um cara com esse cara que não fala. Tem essa cisânia do filme, que são 4 festerê, e aí fica esses dois sozinhos na praia, que é um personagem falando sozinho praticamente, falando coisas. E foi um processo incrível, foi demais, assim. O Fabiano é um puta diretor, fiz com o Vicente era assistente de direção, ajudou no roteiro. O processo foi com também o Rafael Sig, atuou junto comigo nessa segunda parte, então era muito engraçado. A gente tinha processos, a gente dormia no mesmo quarto, né, nos hotéis e tal, e aí o meu roteiro era cheio de, tipo, tinha as falas assim, e aí tinha um monte de flechas e tal, com sugestões de improviso, coisas que eu poderia ir, porque eu ficava falando sozinho, né, e aí ele não falava, não fala o filme todo, é incrível esse desafio de ator, é demais. E aí eu pensei assim, esse putinho não fala nada, cara, eu tenho que ficar me matando aqui. Aí ele dormiu, eu olhei o roteiro dele, cara, e era cheio de flechas, de coisas que ele podia fazer, tipo, ações, lugares que ele podia olhar, e ali eu me dei conta, a gente tá em processos gráficos de personagens completamente diferentes, assim. Então, comecei a entender melhor as coisas.
Aí o Gilson me convida pra fazer o Dromedário. Chegamos no Dromedário. Que é um filme de um garoto que perde a mãe e vai em busca do pai, que é uruguaio. Eu perdi minha mãe e meu pai é chileno. Eu nunca fui atrás dele. E aí eu disse, muito... que vai me peso, será? Vamos lá. Vamos fazer, vamos... E o Gilson é um Mas excelente... Mas não te chamou, tipo, ele sabia da tua história? Cara, ele nada. disse que não. Mas eu realmente acho. Sabe aquela coisa assim, tu conversa bêbado, assim, minha história de vida é essa. Aí o cara tá um dia assim, comendo um troço assim. Eu tive uma ideia muito massa. Ele faz essas associações livres, assim, que é normal. Porque não pode ser, é muita liga, entende? Mas foi maravilhoso. Claro. Se foi sem querer, é demais. Se foi por querer, é genial. E aí, cara, a gente foi pra esse processo. Ele também perdeu a mãe dele. É um filme sobre perdas. É um filme completamente diferente do Última Estrada, apesar de ser percorrendo o litoral, olhando pro mar, pensativo e tal. Ele queria que fosse um personagem que tudo acontecesse dentro dele, assim. Então eu não podia falar. Que eu sou meio bom nisso daí, né? De falar. E tinha muita situação com não atores também. Tinham atores e tinham não atores. Por exemplo, o carro dele estragava, ele parava no mecânico. Era um mecânico mesmo. O Gilson fez o percurso antes, combinou a data que a gente ia ir lá. Os caras eram mecânicos, entendeu? Eu chegava ali, abria. E aí, seu Firmino? Tá, e aí na primeira ele ia rir. E aí na segunda ele se escondia atrás do capô assim. E era o take 2. Então eu me sentia muito obrigado a conduzir, incentivar essas pessoas a darem os textos, sentirem a vontade na cena e tal. Só que o meu personagem não podia, entende? Ele era o cara que estava dentro de si mesmo. Era o cara que tinha que procurar. E eu sempre digo isso. Quando tu tá quieto na frente de uma câmera, a única coisa que tu não pode estar é vazio por dentro. Assim. Tu tem que estar pensando em alguma coisa ou sentindo alguma coisa. Isso é batata, né? A gente vê quando o cara não tá... Então eu me esforçava muito para realmente ter lembranças reais ou coisas que eu nunca fiz se eu fizesse essa jornada. E foi um filme muito particular, assim, pra mim, sabe? Mas o Gilson foi um cara que conduziu muito lindamente, foi muito legal, muito parceiro mesmo. Então tem falas que são minhas com a única vez que eu vi meu pai, tem no filme. A gente não sabe disso, não precisa saber, mas estão lá, entende? O grande lance não é tu ver os lugares que ele passou, não, são os lugares que ele olha, são... Porque aí tu... E eu não sim, o caminho é o grande foco, não é o destino, né? Não é, exatamente, não é o destino, não é o chegar, é o caminho, são as pequenas coisas que tu viu, é a nuvem que tu... sabe, é sentir como a areia tá molhada, é essas pequenas coisas. E aí o filme é muito sensível por isso, por causa do Bruno Polidori, que aí volta pra minha vida. Foi o primeiro filme que eu fiz foi o curta dele lá de faculdade, aí fotografa agora. É um monte de coisa junto, assim, foi muito a fuder esse filme, foi muito legal. Foda, meu. Como é que é ser ator de teatro e de cinema em Porto Alegre? Eu ia te perguntar como é ser ator em Porto Alegre, mas acho que tem uma diferença. Ou não? Hoje em dia tem, né, cara? Porque hoje em dia, agora com as faculdades de cinema, tá se criando um outro mercado que não existia antes, na verdade. Ainda bem, a gente não sabe, a gente é geração de transição, né, meu? A gente viveu um antes, depois e essa zoeirinha no meio. A gente não sabe como é que vai ficar. Mas ainda bem que hoje atores podem fazer filmes universitários, filmes profissionais, atuar para cinema. E aí tu começa a criar uma lida. Porque a experiência é muito importante, né, cara? Não há nada que substitua a experiência. Só que o que eu venho pensando muito é o Giba, o Furtado,
O Gervásio, os caras faziam os filmes com Super 8, meu, um longa. Mandavam revelar lá na Alemanha, voltavam e eles colavam com durex. E os caras faziam um longa. Hoje dá pra tu filmar com um celular, montar no teu computador e tal. E a gente faz muito menos filme, cara. A gente tem muito menos vontade de dizer os troços. E eu acho que é porque a gente tem tido menos experiências mesmo de vida, sabe? A gente pensa menos sobre os troços, eu acho. Eu não sei, a gente não tem essa gana de contar os troços de... porque eu acho que cada vez mais a gente tem tanta informação, a gente vê tantas experiências, lê tantas coisas, tem que estar ouvindo tanta gente, vendo tanto lugar. Talvez foi óbvio fazer alguma coisa. De algo que já tão e aí palpável. Pensa, né? Tanta coisa. E será que eu tenho alguma coisa mesmo? Claro que sim, cara. A gente é uma constelação de idiosincrasias pessoais que é fantástico, né? Tu vê que cada pessoa é fabulosa, assim. Me acompanhe nos filmes, peças que der. Vão ao teatro em Porto Alegre, é isso aí.